antigo. O mais antigo dos nomes, na verdade. Os do caminho. Não é estranho, né? Mas se eu tivesse que começar uma nova comunidade de fé, eu chamaria exatamente essa comunidade de fé os do caminho. Isso por alguns motivos. O primeiro motivo é porque eu acho lindo, fantástico, um dos mais lindos versículos da Bíblia, é aquele que diz assim, João 14, 6, né? Se diz como? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse versículo você tem a autodefinição de Jesus sobre si mesmo, sobre quem Ele é. Nesse versículo você tem a identidade de Jesus. É Ele dizendo, eu sou, não é? Sua autodefinição, a sua identidade, a razão de ser da sua missão na terra e ao mesmo tempo o seu propósito de vida também. Então, quando a gente diz assim, nós somos os do caminho, nós estamos dizendo assim, em outras palavras, nós somos aqueles que são de Cristo, entende? Nós estamos no caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, por que eu escolheria esse nome? Porque na verdade, esse nome foi o primeiro nome dado aos cristãos, lá no livro de Atos. Rapidamente vai comigo agora, Atos, capítulo número 2, aliás, vamos para Atos no capítulo de número 9, versículo 2, Atos 9, 2, onde você vai ver que nesses textos que eu vou ler com os irmãos, a palavra caminho ela está com letra maiúscula. Atos 9, 2 diz assim, quando eu olho 2, né? Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Caminho com letra maiúscula aí, prestou atenção nesse detalhe? Eu sempre digo para os irmãos, né? Tem que ler a Bíblia não de carreirinha, mas sim ler prestando atenção no que está lendo. Então, os seguidores do caminho, ou seja, os do caminho, era o primeiro nome que todos os cristãos tiveram na história da igreja. Vai comigo agora para Atos, capítulo 19, onde você vai ler no versículo de número 9 o seguinte, mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho, mais uma vez. Aí mesmo, 19, Atos 19, versículo 23, você lê, por essa época houve um enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Então você vai encontrar sempre essas referências no que diz respeito àqueles que são do caminho. Então, esse era o primeiro nome que os cristãos, na verdade, tiveram. Serem aqueles que eram do caminho. Que caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho. Eles se autodenominavam os do caminho. Eram os de Jesus. Então, por isso que talvez se eu tivesse que começar uma nova comunidade de fé, eu a denominaria, na verdade, como os do caminho. E além do mais, tem uma terceira razão, né? Primeiro, pela autodefinição de Jesus. Segundo, porque esse era o nome mais antigo do livro de Atos. Em terceiro lugar, porque a minha conversão se deu com um texto bíblico que se fala exatamente daqueles que estavam no caminho. Minha conversão. Não sei quantos irmãos lembram qual foi o versículo que foi lido, qual sermão que foi feito quando você se converteu. Você lembra? Qual foi o texto bíblico ainda? Quem foi o pastor e qual foi o texto bíblico que pregou e você se converteu? Eu nunca esqueci. Pastor João Ferreira, pregando na Igreja Batista de Campo Grande, livro de Lucas, capítulo de número 24, que é onde nós vamos agora fazer a leitura. E eu ainda não lembro, muito bem se eu já preguei esse texto em minha vida, mas foi o texto da minha conversão. Atos 24, a partir do versículo de número 13, fala daqueles dois discípulos que após a morte de Jesus, ainda no domingo, né, eles voltam para a cidade de Emaús, tristes, cabisbaixos, conversando, cheios de questionamentos. Jesus Cristo se coloca ao lado deles e eles não reconhecem Jesus. E aí vai ser justamente a nossa reflexão de hoje em cima do porquê que a gente anda no caminho com Jesus e a gente não vê Jesus. Por que a gente anda no caminho com Jesus e a gente não vê Jesus? Será que está acontecendo isso comigo, com você, com cada um de nós aqui? Lucas 24, a partir do versículo 13, eu vou ler bem rapidinho. Eis que no mesmo dia, que era um domingo,
iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, o nome dessa aldeia. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, que não sabe as coisas que sucederam, que nela tem acontecido nesses dias? E lhes perguntou, Jesus perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham tido uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, o que dele mesmo, Jesus, se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que menção, como se fosse passar mais longe, ir mais adiante. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou Jesus a ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhes deu. E abriram-se então os olhos e conheceram que ele era Jesus. E ele desapareceu. E disseram para o outro, um disse para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 apóstolos e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou sim, verdadeiramente o Senhor já ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro. E eles, os dois, contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido a partir do pão. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto e me usar como instrumento nesse momento. Paizinho Santo, Deus eterno, que a Tua palavra possa falar a cada coração aqui presente, não só aqui presente em nosso templo, mas também através da internet e todos aqueles quanto vão nos ouvir durante essa semana, Pai. Que a Tua graça, o Teu amor possa nos tocar, nos preencher, nos motivar, mexer com cada um de nós, para que nós possamos entender que não podemos apenas estar no caminho, nós precisamos estar te vendo verdadeiramente em nosso caminho, Pai. Que nós possamos, portanto, nos livrar daquilo que nos impede de vermos que Tu estás ao nosso lado em nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa é a questão que eu quero levantar com os irmãos nessa manhã. Como podemos caminhar com Jesus e não ver Jesus? Já parou para pensar nisso? Como é que nós podemos caminhar com Jesus e não ver Jesus em nosso dia a dia? E olha que aqui eu estou falando não meramente para pessoas que ainda não tiveram experiência com Cristo e ainda não se converteram. Eu estou falando para nós, igreja. Para nós, igreja. Porque aqueles 2 discípulos ali, eles tinham conhecimento de Jesus, e tanto é que eles já eram discípulos de Jesus há muito tempo, e não há pouco tempo. Mas são exatamente esses 2 homens que a gente pode chamar de cristãos na linguagem de hoje, que caminhavam com Jesus e não viam Jesus. E eu não quero que a minha igreja, que a nossa igreja, ela possa ser uma igreja que caminha com Jesus, porque vocês já se converteram, porque vocês já são cristãos, mas não vejam Jesus ao lado de vocês. E existem algumas razões para isso. Como é que nós podemos caminhar com Jesus e não ver Jesus? Primeira razão: quando caminhamos presos à realidade do passado
sem ver as possibilidades do presente. Essa é a primeira razão. Quando nós caminhamos como aqueles dois discípulos agarrados ao passado, à realidade do passado, e não vemos as possibilidades do presente, a gente não enxerga Jesus. Não enxerga Jesus. O texto diz assim: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, ou seja, eles estavam naquela hora revivendo o passado. Naquele momento eles podiam até dizer assim: a gente conhece toda a agenda de Jesus nessa última semana. Nós estivemos presentes lá com ele. Não só era uma festa judaica, mas era uma festa em que os discípulos de Jesus estavam com o próprio Jesus, seguindo ele passo a passo, momento a momento, instante a instante. Então eles podiam dizer assim: olha, você viu, um falando com o outro, né? Você viu o momento que houve o julgamento foi assim, foi assado, os sacerdotes foram injustos, foi assim, teve aquele problema lá, fulano disse aquilo, o outro disse aquilo lá, o julgamento não foi o julgamento correto, não sei o quê, e a gente pensava que ele era Messias, mas agora ele morreu. O castigo, você viu os castigos que foram dados para ele, e ele falava dos castigos para lá e dos castigos para cá, e falava da morte, mas ele não precisava ter morrido, não sei o quê. Ele podia dar toda a agenda de Jesus, falar tudo sobre o passado. Até lembrar do primeiro momento que eles talvez tenham visto Jesus. Mas o problema não era esse. O problema é que eles não conseguiam ver as possibilidades do momento presente. Enquanto, pois, eles caminham com essa discussão, e aqui eu quero abrir um parênteses rápido, né? Por que a gente podia perguntar assim, por que na verdade Jesus achou justo, necessário, importante se apresentar para aqueles dois desconhecidos que a gente só conhece o nome de um chamado Cleopas, né? E o outro você não conhece? Talvez porque não é uma coisa definitiva aqui isso, mas é porque talvez esse Cleopas tenha sido um tio de Jesus, irmão de José, que é citado também no Evangelho. E talvez ele estava sendo acompanhado ali pela sua esposa ou então pelo seu filho. Não sei se foi isso, não sei se não foi isso, mas não interessa. O que interessa é que Jesus disse assim: é importante eu aparecer para essas duas pessoas. Isso é que é importante da gente saber. E aí, o texto diz assim: quando eles falavam, e essa palavra falavam é a palavra logos, lá no grego. Então, o que é que quer dizer aqui o texto exatamente, né? Enquanto eles dialogavam, diálogo é através da palavra, né? Mas essa palavra significa, na verdade, raciocínio, pensamento, significa cálculo, avaliação, discurso, teologia. Ou seja, enquanto, na verdade, eles discutiam esse logos que está em teologia, né? Se era ou se não era, o que foi ou o que não foi. Enquanto eles estavam presos ao passado, eles não conseguiam ver o Jesus do presente. Não conseguiam. E nós também seremos do mesmo jeito, da mesma forma. Se estivermos só vendo o Jesus do passado, o Jesus que está dentro da Bíblia, o Jesus que está em outras igrejas, dentro de um livrinho, de uma revistinha da escola dominical, é o Jesus do passado que nós estaremos estudando. Entende? Não é o Jesus do presente, agindo ou com possibilidade de agir nas nossas vidas. É nesses momentos que a gente diz assim: a gente pode estar no caminho, caminhando com Jesus, e a gente pode não estar vendo o Jesus que está do nosso lado, com as possibilidades que ele tem para agir na nossa vida hoje. Segunda razão: são 7, por isso eu vou correr, me apressar. Como podemos caminhar com Jesus sem ver Jesus? Segunda razão: quando caminhamos cheios de questionamentos para os quais nós não temos resposta. Quando nós caminhamos cheios de questionamentos sem ter respostas para esses questionamentos. O texto diz no versículo 15: indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, e fazendo perguntas um ao outro, e fazendo perguntas um ao outro. A conta não fechava, a teologia não dava conta. Nós jogamos todo o nosso crer, todo o nosso acreditar nesse homem, e um perguntava uma coisa, um perguntava outra, um perguntava uma coisa, um perguntava outra, um perguntava outra. Ele está morto agora, por que foi isso, como foi isso? No emaranhado dos questionamentos da vida, é muito fácil a gente perder Jesus de vista. Entendeu o que eu estou dizendo para você? No emaranhado dos questionamentos, nós podemos perder Jesus de vista completamente. E aí acontece que muitas vezes, quando as pessoas começam a estudar o Evangelho, a Bíblia, a teologia da vida, e fazer os questionamentos e as perguntas, por exemplo: por que o justo sofre? Não é uma pergunta inquietante que de vez em quando todo mundo faz?
Essa semana eu acho que a gente fez, né? Soubemos da morte da esposa de um pastor muito querido, né? Muito conhecido no Brasil inteiro, da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E a gente ficou pensando assim, que mulher maravilhosa, que mulher fantástica. Por que ela pegou uma doença tão cedo, aos 53 anos, morreu, aliás, aos 54 anos, morreu agora aos 63? E a pergunta simples é essa, gente: por que o justo sofre? Por que o crente fidedigno, na verdade, morre às vezes cedo? Você não consegue entender por que essas coisas acontecem. A gente precisa entender uma coisa que aqueles homens não alcançavam na teologia deles enquanto estavam fazendo questionamento, meu irmão. Na vida do cristão, assim como foi na vida de Jesus, primeiro vem a cruz, depois vem a coroa. Está entendendo? Se ligou? Está ligado? Não só é na vida de Jesus, é na vida de todo qualquer cristão. Primeiro vem a cruz, para depois vir a coroa, viu? Não adianta a gente pensar que primeiro vem a coroa, para depois vem a cruz, que não é assim. Ele disse: aquele que quer me seguir, tome o que? A sua coroa e venha atrás de mim? Não. Ele disse: tome a sua cruz e siga-me. Então, quanto mais a gente faz questionamentos e questionamentos e questionamentos e questionamentos, mais a gente se perde no meio do caminho, a gente não vê Jesus no nosso dia a dia, agindo em nosso dia a dia. Terceira razão para nós caminharmos com Jesus e não vermos Jesus é quando caminhamos tristes por estarmos presos ao passado e cheios de questionamentos. Quando você lê logo aí abaixo, no versículo 17, Jesus chega perto deles, se aproxima deles e diz assim: que palavras são essas? Ele está dizendo lá no grego: que logos são esses que vocês estão aí discutindo, falando, etc. E por que vocês estão tão, o quê? Tristes? Ou seja, a tristeza estava no semblante daqueles homens. Estar preso ao passado, estar cheio de questionamentos, estar simplesmente olhando para trás, não ver possibilidades do presente, sempre vai nos encher de tristezas. Tristezas. Porque o passado não resolve as questões presentes da gente. O passado ele não tem essa dinâmica, ele pode servir de exemplo, mas ele não tem essa força de resolver as questões que nós estamos enfrentando no presente momento de forma alguma. Enquanto nós estivermos focados no passado, nos questionamentos, nós vamos ter a tristeza como hóspede das nossas almas. Entende o que eu estou dizendo para você? Enquanto nós estivermos focados no passado, no que passou, seja o passado bom ou o passado ruim, tanto faz como tanto fez, porque tem gente que pode olhar para essa igreja porque diz: essa igreja já foi tão boa, essa igreja já foi tão grande, essa igreja já foi não sei o que, maravilhosa, nós já fizemos não sei o que, já fizemos não sei o que, a gente vai estar preso aonde? No passado. A gente vai fazer questionamento? Vai. Por que chegou a esse novo? Por que está desse jeito? A pandemia contribuiu, então no questionamento, e a gente vai se encher de alegria? Não. A gente vai se encher de tristeza, que não resolve nada. A tristeza vai ser hóspede da nossa alma. E quanto mais nós nos entregamos à tristeza, menores serão as chances de nós vermos Jesus do nosso ladinho aqui, andando com a gente. O contrário, quanto mais nós estivermos entregues a Jesus, nos entregarmos a Jesus, menos chance terá a tristeza de se hospedar na nossa alma. Entende? Quarta razão. Por que a gente caminha com Jesus e a gente não vê Jesus? Quarta razão. Quando nós caminhamos achando que Jesus é um peregrino que não conhece as nossas vidas. Quando nós caminhamos achando que Jesus é um peregrino simplesmente que não conhece a nossa vida. É isso que aqueles homens respondem para Jesus naquele instante. Eles dizem exatamente assim: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias, a tragédia que foi? Muitas vezes para as pessoas Jesus é apenas um peregrino que aparece de festa em festa na igreja e depois some, desaparece. É assim? Tem gente que só vai na igreja quando é festa, né? Ah, hoje é aniversário da igreja, eu vou. Ah, hoje tem um culto de ação de graça, não sei quem, eu vou. Ah, não sei o que, eu vou. Não é? Meu irmão ele tinha um ritual logo no início da juventude dele, que todo dia 25 de dezembro ele ia na igreja, mas só era o único dia que ele ia na igreja, né? Mas nunca ele ia do restante do ano. Muitas vezes nós achamos que Jesus é um peregrino de Jerusalém,
desinformado, que não conhece os acontecimentos, que não sabe o que está acontecendo com a nossa vida. Essas pessoas, elas têm uma ligação esporádica com Deus. Esporádica. É esporádica, é de evento em evento. Aliás, tem gente que na igreja vive de evento em evento. Se a igreja não tiver evento, culto, aí, vai ter culto hoje, vai. É o quê? Ah, um culto comum, é um culto normal. Pelo amor de Deus. Cada culto é um espetáculo, porque é um encontro com Deus. Se não pensarmos assim, é difícil, é complicado. É muito complicado. Não é porque tem uma data festiva esporadicamente que a gente vai se encontrar com Jesus naquela data específica esporadicamente e nunca mais. Isso não existe, gente. Não é a igreja isso. Não é ser cristão isso. Não é essa a ideia verdadeiramente. Mas, quando a gente tem uma ligação institucional apenas, quando a gente tem uma ligação apenas esporádica, não há espaço para Jesus caminhar em nosso dia a dia. Ele não é visto em nosso dia a dia em hipótese nenhuma. Nenhuma. Entende o que eu estou dizendo para vocês? Então, meus queridos irmãos, quando nós caminhamos achando que Jesus é um peregrino que não conhece os acontecimentos da nossa vida, certamente ele não vai ser visto por nenhum de nós em nosso dia a dia. Olhe bem o que eu vou dizer para você. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você agora. Jesus, ele não é um desinformado a respeito da sua vida. Não é alguém que aparece simplesmente em alguns momentos da sua vida, alheio ao que está acontecendo com você. Alheio ao que é verdadeiramente o seu viver. Não é esse Jesus. Jesus, ele está com você quando menos você espera. Eu imagino a surpresa daqueles dois homens, quando na verdade já em Emaús, o convidam para entrar e de repente reconhece que é Jesus e ele desaparece ali. Imagina só. Aí aqueles dois caras começaram a pensar assim: meu Deus do céu, Jesus passou a tarde inteira me ensinando a Bíblia, aquilo que eu não sabia. Como é que ele gastou 4 horas da sua vida, que é mais ou menos o tempo que eles gastaram para andar até Emaús? Como é que ele gastou esse tempo me ensinando a mim? Como é que Jesus entrou na minha casa? Ele entrou na minha casa, ele sentou na minha mesa, ele pegou o meu pão. Jesus não é um desinformado a respeito da sua vida. Não é. Preste bem atenção nisso. Mas quando você acha que Jesus é simplesmente um cara que esporadicamente vai aparecer no seu viver de vez em quando, aí você não vê ele no seu dia a dia de jeito nenhum. Quinta razão, quando nós caminhamos com uma imagem importante, mas limitada de Jesus. Como é que a gente caminha com Jesus e a gente não vê Jesus? Quando nós caminhamos com a imagem importante sim, mas limitada a respeito de Jesus. Vejam bem qual era a visão que aqueles homens tinham a respeito de Jesus. Eles respondem assim e dizem: Jesus Nazareno, beleza, contextualizaram Jesus na história, veio de Nazaré. Jesus Nazareno, ele era um profeta, definiram ele como um profeta, poderoso em obras e em palavras. Isso é importante? Claro que é. Importantíssimo, maravilhoso. Contexto histórico, nasceu em Nazaré, vive em Nazaré, ou veio de Nazaré, ele nasceu em Belém, claro. Mas, ele era um profeta, ou seja, ele era aquele que tinha um antecipado, né? Uma visão antecipada das coisas, e relatava, contava. Isso quer dizer, no original, assim, ele tinha um discurso inspirador. Ele nos inspirava pelo seu discurso e ao mesmo tempo ele nos surpreendia pelas suas obras. Poderoso em obras. Beleza, fantástico. Ver Jesus assim era verdadeiro? Era sim. Mas Jesus era simplesmente isso? Não. O plus que eles não conseguiam entender é que Jesus era o Filho de Deus
ressuscitado. Porque se Jesus não ressuscitou, como diz Paulo, vã é a nossa fé. Não adianta ser profeta, não adianta ter feito obra, não adianta ter feito discurso bonito, porque não adiantaria de nada, absolutamente nada. E isso, aqueles dois homens não viam naquele instante. Não viam. Jesus era admirável por seu discurso, magnífico em suas realizações, mas se eles ficassem com essa visão limitada, eles não chegariam à finalidade última de Jesus, ser o Filho de Deus ressuscitado. Daí, ele não ser visto por aqueles homens de forma alguma, ou seja, eram pessoas que viram Jesus como profeta. Hoje em dia, no mundo, tem gente que pensa assim: quem foi Jesus? Um grande profeta. Quem foi Jesus? Um grande orador. Quem foi Jesus? Um grande pensador. Jesus é Filho de Deus? Não. Era um homem como outro qualquer, de várias religiões por aí. Sexta razão para aqueles homens caminharem com Jesus e não verem Jesus ao mesmo tempo. Sexta razão. Qual é a sexta razão, pastor? Quando nós caminhamos sem esperança, apesar do testemunho dos outros. Quando nós caminhamos sem esperança, apesar do testemunho dos outros. Versículo 21 nós lemos assim: e aqueles dois homens dizem: e nós esperávamos que ele fosse aquele que ia remir Israel, ou seja, aquele que ia pagar o preço por Israel. Remir a pagar o preço, né? A gente estudou aqui o livro de Ruth, e vocês sabem lá que o remidor era aquele que pagava o preço para resgatar uma vida. Então nós esperávamos isso, ou seja, eles tinham esperança que Jesus era esse homem que ia remir Israel. Eles tinham essa esperança, mas não foi. Então, quando você caminha sem esperança, você não consegue ver o Jesus que está do seu lado aqui, do seu ladinho aqui, juntinho de você aqui, apesar do testemunho dos outros, porque logo abaixo aqueles homens vão dizer assim: é verdade que, né? É interessante isso, né? Eles admitem que uma coisa é verdade. Na verdade, eles vão admitir que três coisas são verdades. Quais são as três verdades que eles vão admitir? É verdade que algumas mulheres nos maravilharam, né? Nessa versão da Bíblia Revista e Corrigida. É verdade que algumas mulheres nos maravilharam. É verdade que algumas mulheres nos surpreenderam. Ou, como diz no original, é verdade que algumas mulheres colocaram em nossa mente um desejo proibido. Legal isso daí. Essa palavra maravilharam quer dizer exatamente isso. Elas colocaram em nossa mente um desejo proibido, ou seja, elas colocaram em nossa mente de manhã cedo, quando foram lá no sepulcro e não encontraram nada, elas colocaram em nossa mente um desejo fervoroso, forte, de que fosse verdade que ele estaria vivo. É verdade. É verdade também que aquelas mulheres tiveram uma visão de anjo. Essa é a segunda verdade que eles admitem. É verdade. É verdade, sim. É verdade que elas tiveram uma visão de anjos que falaram com elas. Legal, maravilha. Terceira verdade: é verdade que alguns dos nossos homens também foram lá no sepulcro e não viram nada. É verdade, sim, é verdade. Tá, mas cadê a esperança? Voltou? Não. Sabe por quê? Simples. Porque a verdade dos outros não é a nossa experiência com Deus. A verdade dos outros é a experiência de cada um com Deus, mas não a nossa experiência com Deus. Entendeu isso? A verdade das mulheres é das mulheres. A visão do sepulcro vazio é das mulheres. A visão dos anjos é das mulheres. A visão daqueles que foram lá no sepulcro é deles. Mas cadê a visão desses dois? Não tinha. Por isso que eles não eram capazes de enxergar Jesus do seu lado. Meu irmão, é muito triste, é muito triste, é muito triste, mesmo de verdade. Quando você caminha há 200 anos com Jesus e não consegue ver Jesus de verdade do seu lado. Eu não quero uma igreja assim. Eu não quero irmãos assim, que estejam convertidos há 6, 7, 10, 15, 20 anos e vejam só o Jesus de lá do tempo da sua conversão, quando parecia vivo, e hoje
Ele anda do seu lado e você não consegue vê-lo? Pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Isso não é uma questão de você ter 19, 15, 20, 30, 50, 60, 70, 90 anos de idade. A gente precisa tirar a trave do olho e enxergar Jesus no presente. É isso que a gente precisa fazer. Senão essa igreja não cresce. Se a gente não vê que Jesus está do nosso lado hoje, aqui e agora, não tem como. Vamos dar murro em ponta de faca até dizer basta, mas não vai resolver de forma alguma. Por isso que eu disse que esse sermão de hoje é muito mais para nós que já somos cristãos, como aqueles dois que estavam a caminho, do que para qualquer um outro que queira se converter hoje, e pode até se converter hoje. Mas não é assim que a coisa deve funcionar de jeito nenhum. Sétima razão pela qual nós caminhamos com Jesus e não conseguimos enxergar Jesus, estamos no caminho que é Jesus, mas não vemos Jesus do caminho. Sétima razão é quando nós caminhamos sem noção e lentamente em direção à urgência da fé. Quando nós caminhamos sem noção e lentamente em direção à urgência que a fé tem. Quando aqueles homens terminam o discurso deles, Jesus olha para a cara deles e diz o quê? Ele diz uma das coisas mais fortes que as pessoas já ouviram de Jesus. Jesus olha para eles assim: ó, nécios e tardos de coração para crer. Você quer saber o que quer dizer a palavra nécio e tardos, que no português é meio complicado isso? Vou dizer para você a tradução de nécios e tardos. Quer dizer, gente de pouca inteligência, tolos, loucos, insensatos, sem noção, lentos para compreender, vagarosos e pesados. É isso que quer dizer isso. Ou sem noção, como a gente diz hoje, ou sem noção, tudo aquilo que tu leu até hoje, todas as profecias, tudo aquilo que já foi dito até hoje, tu tá feito tartaruga para compreender, não entrou não entra não. Ô menino de pouca inteligência, ainda a ficha não caiu não caiu não. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, a vida cristã é uma maratona, que a gente tem que empreender cada vez mais esforço para chegar ao final com o mesmo pique que a gente tinha no início, com o mesmo fervor de novo convertido, com a mesma vontade de novo convertido. O Isber, que é um comentarista, ele diz assim: o verdadeiro problema daqueles dois homens não estava na mente, mas estava no coração. O verdadeiro problema daqueles dois homens não estava na mente deles, mas estava no coração. A fé, ela precisa de um coração em chamas, vibrante, e não de um coração fogueira apagada, de onde só sai uma fumacinha de nada. Como é o seu coração? É o mesmo que você tinha quando se converteu? Tem a mesma fé, tem a mesma vibração, tem a mesma vontade de querer trazer pessoas a Cristo, de converter pessoas, de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, do Jesus que fez diferença em sua vida? Ou o seu coração hoje é simplesmente uma fogueira apagada? Apagada, de onde só sai uma fumacinha de nada. A fé, ela precisa de um coração em chamas. E não de uma fumacinha. De jeito nenhum. Ela precisa de vibração. Ela precisa da gente ver Jesus no presente em nossas vidas. Essas são as 7 razões pelas quais aqueles homens estavam no caminho que era Jesus, e não conseguiam ver o Jesus do caminho. A pergunta para eu, para você, para cada um de nós hoje é a seguinte, ou são as seguintes perguntas. Você está caminhando hoje preso à realidade do passado, esquecendo de ver as possibilidades do presente?
Você está caminhando hoje cheio de questionamentos, sem ter respostas, no emaranhado disso daí, e simplesmente não consegue ver Jesus. Você está caminhando triste, ou está preso ao passado e cheio de questionamentos, e não consegue ver Jesus. Você está caminhando achando que Jesus é um peregrino que aparece de vez em quando em sua vida e está desinformado a respeito do seu viver. Você está achando que Jesus, na verdade, não pode renovar a sua esperança, apesar do testemunho das outras pessoas, de que Ele tem agido na vida delas. Você tem caminhado como uma pessoa sem noção, e caminhando lentamente em direção a essa urgência da fé. Essas são as perguntas que nós precisamos responder. São as 7 perguntas que a gente precisa responder a respeito de por que a gente pode estar hoje caminhando com Jesus, sendo um desses do caminho, sem ver Jesus. Porque Jesus está protocolado, Jesus está preso no passado, dentro dos livros, das revistas, do que essa igreja já foi, ou seja lá do que danado for, mas Ele não está aqui presente hoje. Eu quero concluir dizendo algumas coisas. Primeiro, precisamos tirar os olhos do passado e ver o Jesus do presente. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Tirar os olhos do Jesus do passado e passar a ver o Jesus do presente. Na maioria das vezes, os nossos olhos estão abertos para o Jesus do passado e fechados para o Jesus do presente. A gente olha assim e diz: no passado Jesus já fez milagres. No passado Jesus já curou. No passado Jesus já ressuscitou. No passado Jesus já fez isso. No passado Jesus já fez aquilo. E como os olhos daqueles homens estavam fechados para o Jesus do presente, que estava ali ao lado deles, os nossos olhos também estão fechados para esse Jesus do presente em nossas vidas. O Jesus do passado, ele é história. Ouça o que eu vou dizer para você. O Jesus do passado, ele é história. Ele é história. O Jesus do presente, ele é ação. Ele é missão. Ele é propósito de vida de cada um de nós. O Jesus do passado é história. Não vai voltar. A irmã Vera me corrigiu um dia desse. Eu até disse assim num post que era do grupo aqui da igreja. Eu disse assim: bons tempos que voltarão. Ela disse: pastor, esses tempos não voltarão nunca, jamais. Eu digo: epa, pastor, levou uma lapada, é mesmo, volta não. Do alto da sabedoria da irmã Vera, volta mesmo não, irmã Vera. A gente tem que pensar agora no presente, no futuro. Entende o que eu quero dizer? Jesus do passado é história. Jesus do presente é missão e ação. É perna na rua, é fazer o que a gente deve fazer. Quem vai encher essa igreja somos nós aqui. Não é o pastor sozinho que vai convidar meio mundo de gente aqui de Boa Viagem para estar aqui dentro para ouvir a palavra de Deus. São as ovelhas que produzem ovelhas e não é o pastor que produz ovelha. Entenda bem isso. Entende? Pastor cuida de ovelhas, não produz ovelhas. Pastor prega o evangelho. É por isso que lá no livro de Atos diz assim: vamos instituir os diáconos que vão o quê? Cuidar daqueles que estão necessitados, e assim, para que os apóstolos façam o quê? Se dediquem à palavra. Cada macaco no seu galho. Cada um com o seu dom. Cada um com a sua função dentro do reino de Deus. O Jesus do passado, ele quer se fazer presente hoje, com urgência em nossas vidas. O Jesus do passado, ele quer fazer presente hoje e com urgência em nossas vidas. Senão a gente não vai ser igreja de Cristo de jeito nenhum. Quais são as características de um cristão que finalmente consegue ver Jesus no presente? As mesmas desses dois aqui. Rapidamente dizendo para vocês, rapidamente. Quando nós vemos Jesus no presente, os nossos olhos se abrem, porque se eles não se abrirem, a gente não vai ver esse Jesus. Segunda coisa, o coração passa a arder em chamas. Não é mais uma fogueirinha, brasinha se apagando. A gente se motiva, a gente se enche de vontade de dizer assim: eu quero viver por esse Jesus, eu quero pregar esse Jesus, eu quero testemunhar esse Jesus, em qualquer caminho onde eu esteja. No caminho da escola, no caminho do trabalho, no caminho da rua, no caminho da família. Eu quero trazer gente a Cristo. Eu quero isso, porque isso é o que Deus me mandou fazer. É a única coisa, na verdade, que Deus me mandou fazer.
através de diversos dons, mas o resultado final é só esse. A gente tem que estar preocupado com quem está se perdendo, o coração tem que arder em chamas pelo perdido, pela vontade de resgatar esse perdido. Os olhos se abrem, o coração fica ardendo em chamas como eles, os pés começam a correr. Viram? Assim que os olhos se abrem, eles comentam: o nosso coração não ardia em chamas? Eles ficam em casa porque é de noite? Não, o sol já tinha se posto, a noite já tinha chegado. Eles constrangeram Jesus a ficar porque a noite já tinha baixado, mas mesmo assim eles disseram: a gente não pode ficar aqui dentro de Canaã, a gente vai enfrentar essa estrada de volta para Jerusalém de novo, e a gente vai lá fazer o que? A quarta coisa: falar da nossa experiência com Deus. Falar da nossa experiência com Deus. 4 coisas: os olhos se abrem, o coração arde em chama, os pés começam a andar e a nossa boca começa a falar. Aí você é um novo cristão que vê Jesus no presente, agindo em sua vida. Aí ele não precisa mais estar presente, porque ele já está dentro de você. É por isso que Jesus desaparece naquele instante. Eu quero concluir, finalizar na verdade, com outro texto lá do livro de Atos dos Apóstolos. Vá comigo para o capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos ver aquele Paulo, lembra de Paulo? Aquele Paulo que perseguia aqueles que eram do caminho. Atos capítulo 26, versículo 13, quando Paulo está dando testemunho diante do rei Agripa, a respeito do que aconteceu com ele. Versículo de número 13, a gente lê assim, Paulo relatando: Rei Agripa, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que estavam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões, ou em outras palavras, dura coisa é você remar contra a maré, dura coisa é você, na verdade, lutar contra a minha vontade, Paulo. Mas Paulo estava onde? No caminho. No caminho. Eu, você e cada um de nós estamos no caminho. Aliás, eu lembrei hoje de uma música de um cantor chamado Feliciano Amaral. Fui longe, né? Que dizia assim: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Minha gente, acorda. Nós estamos no caminho e temos centenas de versículos na Bíblia que falam no caminho, no caminho, no caminho, no caminho, no caminho, no caminho. Eu poderia passar aqui um ano inteiro pregando só sobre versículos que falam no caminho, no caminho, no caminho, no caminho. Nós estamos numa jornada, nós estamos no meio do caminho, minha gente. A parada não é aqui, a parada é lá. O que a gente vai levar daqui é o que a gente fizer nesse caminho. É isso. Não dá para entender que nós estamos em zona de conforto, deitado eternamente em berço esplêndido. Não dá. É uma caminhada, e essa caminhada tem que ser viva, eficaz. Essa caminhada tem que ser produtiva. Essa caminhada tem que ser assim: eu tenho Jesus do meu lado, eu vou caminhar com Ele, eu vou fazer o que Ele quer. Paulo estava no caminho. Sabe o que ele diz no versículo 16? Continua dizendo assim, Jesus falando com ele: mas Paulo, levante-se, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que você já tem visto, como daquelas pelas quais eu ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Ou seja, Paulo, você vai caminhar muito mais de agora em diante. Você não vai ficar prostrado aí não. Você está no caminho, vai continuar no caminho. Para quê? Aí veja o que Deus diz. Jesus diz, na verdade, para ele: para que você abra os olhos desses que não me veem ainda, e você possa tirá-los das trevas para a luz,
do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam o perdão dos seus pecados e a sorte, ou o seu lugar, a sua herança entre aqueles que serão santificados pela fé em mim, Paulo. É isso que é a nossa missão. É isso que nós temos que fazer. É assim que nós temos que andar. É desse jeito que nós precisamos ser os do caminho. E não os do sofá. E não os da Netflix. Não os da nossa zona de conforto. Não estou dizendo nada aqui contra você assistir um futebol, assistir um Netflix. Eu assisto. Mas isso não é a minha prioridade. Não é a minha prioridade. Minha prioridade é estar no caminho e vendo Jesus no caminho. Amém. Se eu estiver no caminho e eu não conseguir ver Jesus nesse caminho, eu vou ser um crentezinho muito. Eu quero dizer uma coisa, mas não vou dizer. Vou modificar. Vou ser muito acomodado. Jesus não vai olhar para mim como deveria olhar, porque o meu coração não vai estar ardendo em chamas, meus pés não vão se mover e a minha boca não vai se abrir para falar o que eu tenho que falar. E isso aqui é a razão de ser da vida da gente, e nenhuma outra coisa mais. É a razão de ser da vida da gente. Paulo trabalhava, fazia tendas, tudo bem. Mas isso era a razão de ser da vida dele? Não, não era. Eu trabalho. Vocês trabalham. A gente precisa comer, precisa. A gente precisa casar, precisa. A gente precisa de relacionamento, precisa. Mas isso não pode ser a razão de ser da vida da gente. A razão de ser da vida da gente é Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Meu irmão, faça uma oração hoje. Diga assim: eu estou no caminho que é Jesus, mas eu preciso ver Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.